Olá pessoal, a gente vai dar continuidade ao tema que nós estávamos falando, que é ainda dentro da edificação da realidade, os níveis de legitimação, né, da realidade. Então esse vídeo é mais curto, ele vai tratar disso e aí a gente fecha essa parte da edificação da realidade. Eu havia falado no vídeo anterior que o processo de institucionalização ele vai se dar em três momentos diferentes, né? Primeiro, a conduta humana é tipificada em papéis sociais. Nós falamos sobre isso. Os papéis sociais, nós incorporamos eles. A gente age como ator social, né? Eu assumo o papel de professor porque tenho o papel que me antepõe, que é o papel de aluno. Eu assumo o papel de pai porque existe o papel de filho. E a gente vai representando esses papéis na vida em sociedade. Um fato importante é que, apesar de eu nunca ter me relacionado com alguém, com um médico, por exemplo, quando eu vou ao consultório, eu incorporo o papel social, vamos dizer assim, de paciente e ele o de médico, e a gente, sem nunca ter se visto, nunca ter conversado, a gente consegue interagir. É isso que permite, vamos dizer assim, é isso que vem a permitir as interações na vida social. Então, o primeiro ponto da institucionalização da vida social é a conduta humana, que é tipificada, ela é padronizada em papéis sociais. O segundo é quando a realidade ela é objetivada. Eu falei isso também no vídeo anterior. Ela é objetivada porque nós construímos as instituições e enquanto existem apenas duas pessoas representando papéis sociais, você ainda não tem a instituição, né, propriamente dita. Ela vai existir quando uma terceira pessoa chega e essa terceira pessoa vê aquela instituição funcionando e caso ela assuma um papel naquela instituição, a instituição já existia antes dela existir ou antes dela conhecer aquela instituição. Então é nesse sentido que a realidade ela é objetivada, a realidade ela é reificada, ela se transforma em coisa. O que nos dá a sensação e o que nos dá a impressão de que a instituição existe muito antes da gente mesmo, né? É essa sensação de que eu construo a realidade, mas ao fim e ao cabo eu tenho a sensação de que a realidade ela já existe antes de mim, ela é naturalizada no sentido de que parece que ela existe antes mesmo de que eu existisse, e aí eu vou agir dentro dos padrões institucionais, né? E aí é nesse terceiro momento que a realidade ela determina a consciência do homem. Veja, nós criamos a instituição se torna objetivada, ela se torna uma coisa, o que dá a sensação de que ela existe, ela é anterior aos homens, e aí, em razão disso, do padrão de funcionamento da instituição, ela define a consciência do homem, ela determina a consciência do homem. Nesse sentido, o homem que foi criador passa a ser criatura da instituição. Vamos dizer assim, a essa inversão, né? Agora, as instituições elas são acompanhadas de um esquema explicativo, né? E ao mesmo tempo que ela de um esquema explicativo, ela também vamos dizer assim, de um esquema normativo, né? Em que sentido a gente fala isso? É que para cada instituição existe uma explicação e essa explicação ela tem 4 níveis, né? Que a gente vai tentar explicar aqui. Então, toda instituição, para ela existir, ela existe, mas existe um esquema explicativo para ela e ao mesmo tempo um esquema normativo. E aí a gente pensa instituição social, controle social. Toda e qualquer instituição ela pressupõe práticas padronizadas de comportamento e justamente porque essas práticas são padronizadas, a gente tem as formas de controle social sobre ela. Poderíamos pensar, por exemplo, que o professor em sala de aula, ele está imerso numa instituição. Vamos pensar o papel social do professor como uma instituição que pode estar dentro de um colégio, de uma universidade, etc. E
mas esse papel ele pressupõe direitos e deveres, né? E aí se o professor ele age fora dos padrões, né, permitidos por essa instituição, ele automaticamente ou muito provavelmente ele vai sofrer as consequências de ter agido fora dos padrões sociais. Isso vale para toda e qualquer instituição, tá certo? E para todos os papéis sociais. Agora, é importante que a gente compreenda que as instituições são legitimadas por meio da linguagem. Ora, se o meu conhecimento do mundo se dá pela palavra, se o fato de que quanto mais palavras eu conheço, maior a minha compreensão de mundo, a gente já viu isso no vídeo anterior, as instituições passam a ser legitimadas pela linguagem. Então, a minha forma de pensar, eu não consigo pensar num problema, eu não consigo refletir, ainda que em silêncio, sem que essa reflexão pressuponha palavras na minha cabeça, né? Então, as instituições são legitimadas por meio da linguagem, né? E aí a gente pode pensar na própria fala, na Constituição, na filosofia, na história e por aí vai, né? Que vão todas ser expressas por meio da linguagem. Os níveis de legitimação, como a gente estava falando, eles vão se dar principalmente por 4 níveis de legitimação, né? E quais são esses 4 níveis de legitimação? Para a gente compreender isso, lembra que a gente discutiu nos vídeos anteriores que nós discutimos justamente que a realidade ela vai se dar para a gente no nosso cotidiano. Ela é reafirmada constantemente a partir do nosso cotidiano. Então, quando a gente pensa nos níveis de linguagem ou nos níveis de legitimação, a gente vai partir para um pouco mais de abstração, tá certo? Então, se a realidade ela está assentada para mim, ela se manifesta para mim, eu tenho uma noção de realidade justamente pelo que eu faço no cotidiano, pelo meu cotidiano, os níveis de legitimação eles vão estar associados. O primeiro é o conhecimento associado ao como. O que é isso? Nesse nível de conhecimento eu não estou muito preocupado com os porquês, eu estou preocupado com o como. Então, se eu compro uma casa, ao comprar essa casa, eu estou preocupado em saber como eu faço para comprá-la. Então é algo que está mais associado à minha vida cotidiana. Eu não estou preocupado com outras questões, eu estou preocupado com como eu faço para comprar a minha casa, né? E aí, evidentemente que eu sei que eu vou ter que pagar, eu vou ter que colocar essa casa no meu nome, né? No segundo nível de legitimação, nós temos proposições teóricas ainda muito rudimentares, porque você me pergunta, Fernando, você comprou essa casa e eu soube que você colocou essa casa em seu nome. Você foi ao cartório fazer isso. Até esse nível, que é o primeiro nível de legitimação, eu tenho consciência dele. Eu comprei a casa, eu paguei e eu fui ao cartório para tentar colocar a casa em meu nome, né? Agora, por que você colocou a casa em seu nome, né? É importante a gente entender que nesse segundo nível é uma espécie de, vamos dizer assim, que nesse nível ainda rudimentar de explicação, eu coloco as instituições, vamos dizer assim, eu tento integrá-las. Ora, vamos lá. Por que você colocou a casa em seu nome? A primeira resposta que eu poderia dizer: não, porque eu preciso que ela fique em meu nome, porque caso eu morra, eu tenho uma prova de que ela é minha. Porque, né, a prefeitura precisa me cobrar o IPTU, né? Porque eu tenho que declará-la no imposto de renda como um patrimônio meu. Ou seja, a gente sai do nível mais rudimentar, que está apenas preocupado com como fazer, e aí a gente já tem uma explicação que eu ainda não domino, mas que eu tenho consciência da integração, vamos dizer assim, das instituições
por meio dessa segunda explicação, que é as proposições teóricas ainda rudimentares. O terceiro nível de explicação diz respeito às teorias explícitas, né, que são entregues a especialistas. Exemplo, aí eu comprei a casa, tentei colocar ali meu nome porque eu precisava declarar no imposto de renda, o IPTU iria ser cobrado e eu queria que essa casa ficasse registrada como um patrimônio meu, mas houve um problema. E aí eu não sei como resolver esse problema. Então eu vou ao advogado, né? Veja, teorias explícitas entregues a especialistas. Eu vou ao advogado por quê? Porque o nível de explicação, o nível de legitimação da instituição, ela chega no seu terceiro nível, e esse terceiro nível eu preciso de pessoas que sejam, vamos dizer assim, especialistas, que tenham um domínio sobre o conhecimento, né, para tentar desfazer aquele imbróglio que aconteceu ao comprar a casa, que eu não domino. Então eu vou a um nível mais sofisticado de explicação, um nível mais sofisticado de domínio da linguagem, do conhecimento, e aí eu procuro um advogado. Tá certo? Então o primeiro nível está associado ao conhecimento, associado ao como e não ao porquê. Segundo, proposições teóricas ainda rudimentares, mas que permitem integrar as instituições, né, no esquema explicativo e no esquema de legitimação. E o terceiro, que está associado a teorias explícitas que são entregues a especialistas. No caso, a gente pegou aqui o advogado. Eu não sei como resolver, mas eu sei quem pode resolver, ou a procurar alguém que possa resolver isso para mim, ok? E o quarto nível, que é o nível mais abstrato, né, das teorias que legitimam as instituições, é o universo simbólico, é justamente o universo dos porquês, né? Nesse universo simbólico é quando a gente vai falar, por exemplo, você comprou a casa, você precisou colocar a casa em seu nome por isso e aquilo outro, né? Porque isso é a lógica do sistema capitalista. O sistema capitalista funciona assim, ele está integrado internacionalmente por isso e aquilo outro e por aí vai. Ou seja, o nível de explicação ele é mais abstrato, ele é do domínio de outros especialistas, né? E não existem, vamos dizer assim, alusões à vida cotidiana, não existem referências à vida cotidiana. É como se a gente estivesse falando, não, nós estamos falando do funcionamento de todos os outros três níveis teóricos de explicação, mas a gente tá falando também do nível mais amplo, né, do nível que é do domínio dos PhDs, dos filósofos, dos historiadores e por aí vai, né, que vão explicar a realidade a partir de um nível simbólico mais abstrato. Então eles vão explicar o capitalismo funciona assim, 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 assado, ou seja, o universo simbólico, né, que é o quarto nível de explicação, ele está associado aos porquês. Ele funciona assim porque isso, ele funciona assim porque isso, e aí dependendo da matriz desse universo simbólico que se esteja procurando dar a explicação, você vai ter uma explicação para tal tipo de problema, ou você vai ter uma outra explicação para o mesmo tipo de problema ou para o mesmo problema, mas dentro de uma outra matriz teórica. E aí a gente tem a mitologia, né, explicando o porquê, a criação do universo, etc. Você tem o universo simbólico da ciência, que vai explicar a coisa da casa, do exemplo que eu dei da casa, dentro dos parâmetros da cientificidade. A gente tem o outro universo simbólico, que é o teológico, que vai dizer, você comprou a casa, tal, porque Deus quis, etc. E aí isso está no domínio, vamos dizer assim, mais abstrato da religião, mas que dá uma explicação não só para o meu cotidiano, aliás, não dá explicação para o meu cotidiano, dá uma explicação para a organização do mundo como um todo, né? O universo simbólico ele se propõe a dar explicações nesse sentido, e dentro desse universo simbólico também, ou não uma das esferas, mas um dos universos simbólicos também é o filosófico. Então a gente tem o mitológico, o científico, o teológico e o filosófico. São explicações mais abstratas que explicam muito mais por que as coisas são, como o mundo é, e não está voltado, vamos dizer assim, para o nosso cotidiano. Ele não é voltado para o cotidiano, ele é mais abstrato, ele é mais filosófico, né? É isso que nós estamos fazendo hoje aqui. O que nós estamos fazendo é justamente
esse quarto nível, né, de explicação no nível simbólico do que é realidade. Imagina, o que é realidade? Até parece, né, conversa de doido a gente está discutindo isso, mas a gente tá vendo como as coisas funcionam na perspectiva da sociologia, da filosofia, né? E aí, esse universo simbólico ele está muito associado à ideologia também. Mas a ideologia, ela é, como é que se diz? A gente tem que compreendê-la. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um historiador inglês, já falecido há não muito tempo. O nome dele é Eric Hobsbawm. Hobsbawm foi considerado, enquanto estava vivo, talvez o historiador vivo mais importante do mundo. Ele tem livros muito importantes como A Era dos Impérios, A Era do Capital, né? A Era dos Extremos, já foi um dos livros em que ele já estava próximo, vamos dizer assim, de partir. Mas ele tem um livro interessante também que se chama A Invenção das Tradições. E nesse livro, A Invenção das Tradições, o Hobsbawm vai dar exemplos de que as tradições são inventadas. E cai justamente nisso que nós estamos falando sobre o universo simbólico e ideologia. Vou dar um exemplo. O Hobsbawm vai dizer que aquela guarda, né, e a que fica em frente ao Palácio de Buckingham, na Inglaterra, né, que os caras ficam como sentinelas lá, que não se mexem de jeito nenhum tal. Hobsbawm vai dizer que tanto os desfiles como uma série de coisas associadas à cavalaria da rainha inglesa, né, tudo aquilo está associado à invenção das tradições e que foram inventadas no século XIX. Ora, o que isso quer dizer? Quer dizer que no século XIX, que não está tão distante da gente, né, no século XIX aquilo foi inventado. Mas quando a gente vê aqueles sentinelas, quando nós vemos aqueles desfiles, as carruagens, uma série de coisas, a impressão que nós temos é que aquilo é muito mais antigo. E daí está a ideia da invenção das tradições. As tradições são inventadas, o processo é institucionalizado e quem vê o processo já institucionalizado ou em institucionalização, né, tem a impressão de que aquilo é muito mais antigo do que de fato é. Então, aonde é que eu quero chegar com isso? É que dentro dos esquemas explicativos há um universo também de ideologia. E o nosso autor vai dizer que a ideologia é quando você tem uma explicação para uma instituição que não corresponde necessariamente ao real. E aí a gente pode pensar a questão do celibato na Igreja Católica, né, que é colocado como tem uma determinada explicação, mas quando você vai aos livros de história, você vai ver que as explicações são outras, né? Quando você vai ver na história, a igreja estava muito mais interessada em preservar o patrimônio e o funcionamento da igreja do que propriamente que aqueles homens se dedicassem apenas à vida a Deus, etc. Né? Então, as instituições ao longo do tempo, os esquemas explicativos, eles são modificados e quando eles são modificados, novas explicações passam a existir para justificar aquilo que é muito mais antigo do que a nova explicação, né? Mas é o que dá legitimidade. Então, a ideologia ela funciona muito mais, né, para esconder os reais interesses de pequenos grupos que detêm o poder, né? É isso que ele quer colocar para a gente. Então, pode existir uma instituição hoje que tenha uma explicação para ela, que exista uma explicação para ela, mas que de fato essa explicação ela não corresponda, vamos dizer, ao que de fato aconteceu no momento em que aquela instituição foi criada, tá certo? E aí a gente fecha esse vídeo do que é realidade, a gente fecha a parte específica sobre a edificação da realidade. A ideia da gente discutir isso era para ficar claro, né, para vocês, já que a gente está trabalhando em sociologia das organizações, o que é as instituições, né? Já que as organizações tornam-se instituições também, tá certo? Eu espero que tenha sido proveitoso, espero que quem tiver, né, dúvidas, envie mensagens, né, que a gente tem o prazer de respondê-las o mais breve possível. Obrigado e boa tarde.